Shalom, queridos, graça e paz a todos, amém. Sejam bem-vindos a mais um módulo. Nesse momento, nós vamos iniciar o nosso terceiro módulo, amém, preparando os 3 ambientes para a manifestação da glória de Deus. Vou repetir novamente, o nosso terceiro módulo é preparando o ambiente para a manifestação da glória de Deus. Antes de começar esse módulo, muito importante nós orarmos juntos agora. Então, quero convidar você que está assistindo essa aula, que está comigo nessa mentoria, a orar comigo agora. Feche seus olhos onde você estiver nesse momento. Vamos orar, vamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude, Pai. Senhor, nesse momento, Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença, nos colocamos diante de Ti, Senhor, com o nosso coração aberto, Pai. Nós queremos aprender de Ti. Ensina-nos, ó Pai amado, nesse momento, ensina-nos nessa aula, Senhor. Nós queremos, ó Pai, fluir, queremos aprender os Teus mistérios, os Teus segredos contidos na Tua palavra, os códigos. Nos ensina, Senhor, Pai, para a glória do Teu nome. Teus filhos sejam abençoados. Amém e amém. Amém, irmãos? Eu quero começar essa aula de hoje falando com vocês sobre os 3 ambientes. Nós vamos falar sobre o ambiente físico, sobre o ambiente da alma e sobre o ambiente espiritual. Veja só, desde o início dessa mentoria, nós temos falado assuntos, irmãos, espirituais. Nós temos falado como trazer a minha glória, a unção, o poder, como receber a unção nos ossos, no espírito, na alma. Nós temos falado de diversos assuntos, certo? E isso é muito importante. Agora veja bem, esse módulo 3 que nós vamos aprender agora, que você vai aprender comigo, ele é muito importante e muito fundamental. Enquanto eu não aprendi sobre os 3 ambientes, a minha vida espiritual não fluía. Mas quando eu aprendi a preparar um ambiente para a manifestação da glória de Deus, tudo mudou. Irmãos, não é apenas você saber orar em línguas, não é apenas você saber ter uma vida de oração, mas de você preparar um ambiente para o Senhor. Esse módulo 3, a primeira aula, que fala sobre o ambiente físico, você vai acompanhar na sua apostila. E é muito importante que antes e depois dessa aula, você leia a apostila, você estude ela, tá bom? Eu coloquei aqui na primeira aula, ambiente físico. O terceiro tópico é gerando um ambiente para a manifestação da glória de Deus. O primeiro ambiente físico, quero fazer essa leitura com você e você vai acompanhar comigo. O ambiente físico, quem tem discernimento espiritual, ao chegar em qualquer lugar, você vai discernir se o ambiente estava leve ou pesado espiritualmente. Por isso a importância de preparar um ambiente para a manifestação da glória de Deus. Amém? Olha só. Não sei se já aconteceu com você, mas acredito que sim. E você chegar em casas, lugares, é onde você sentiu um peso espiritual, onde você sentiu a presença das trevas daquele lugar. Já aconteceu com você? Por que isso acontece? Irmãos, veja só, da mesma forma que o diabo ele tem acesso à nossa carne e nos faz enfermar doenças, ele tem acesso a lugares físicos, certo? Não é porque você é um crente que o diabo não tem acesso à sua casa. Tem. Ele entra, irmão, na nossa casa. Quantas vezes na madrugada eu já acordei com o Espírito Santo e Deus me acordando, dizendo assim, levanta. E quando eu olho, eu me deparar com um demônio muito feio na porta do meu quarto. Quantas vezes isso já aconteceu, mas o Espírito Santo me acordou ali, me alertou, e eu entrei em oração, entrei em guerra e batalha, oração em línguas, orando, e aquele demônio vai embora. Mas os demônios, irmãos, eles se apossam de lugares físicos por alguns motivos. Quais serão esses motivos? São diversos. Deixa eu te contar um exemplo. Alguns anos atrás, a nossa igreja era do lado de uma comunidade. E nós tínhamos muita dificuldade. Desde o primeiro culto naquele prédio, que nós achávamos que ia ser uma bênção de Deus naquele lugar, nós enfrentamos uma grande resistência. Irmãos, era uma resistência muito grande naquele prédio. Nós íamos para o culto lá, nós fazíamos o nosso culto, nossa celebração. Irmãos, o céu travava, não fluía, a palavra não fluía, os louvores não fluíam, era algo tenebroso. Então o Senhor nos começou a mostrar onde é que estava o problema. Irmãos, quando terminava aquele culto, as pessoas de volta daquela comunidade iam para a porta da igreja, usar droga e se prostituir a noite toda. Quando nós chegávamos para a oração, no outro dia de manhã, a gente se deparava, irmãos, com a frente da igreja toda suja de droga, de bebida, coisas ilícitas. Ou seja, aquele lugar
depois do culto, ele era usado como um lugar de prostituição, ele era usado como um lugar das trevas naquele lugar. Os demônios bagunçavam na frente daquele prédio. E sabe o que é que trazia sobre aquele lugar? Um peso espiritual. Havia demônios porque ali havia legalidades. E era uma opressão terrível naquele lugar. E nós então começamos a guerrear. E antes dos cultos começamos a preparar aquele lugar. Amém? Nós começamos a preparar, orando, declarando sobre o ambiente físico que aquele lugar era do Senhor Jesus. Amém? Então, preparar um lugar para o Senhor. Veja bem, eu vou chegar aí agora. Só que antes de você preparar o lugar em oração, você precisa preparar um lugar físico. Todos nós temos que ter um lugar físico para a oração. Aonde é o seu lugar de oração? Olha só, essa aqui é uma chave. Se você puder, você vai anotar na sua apostila com uma caneta. E escreve aí: todo homem de Deus e toda mulher de Deus que quer ser usado tremendamente pelo Espírito Santo precisa ter um lugar de oração. Seja um quarto de oração na sua casa, seja na igreja, seja no monte, mas aonde você tem um lugar de oração. Você precisa ter, meu irmão, minha irmã, esse lugar com o Senhor, e não pode negligenciar estar com o Senhor todos os dias nesse lugar físico. O lugar físico é muito importante. Você escolhendo o lugar físico, irmãos, você vai consagrar ao Senhor aquele lugar físico. Amém? Você vai declarar sobre aquele lugar. Se for na sua casa, você vai entrar naquele quarto, na sua casa. Eu coloco aqui na apostila que é opcional. Se você tiver o óleo de unção, você vai ungindo as paredes, você vai ungindo os cômodos, você vai ungindo o tecido daquele lugar. Amém? Vai ungindo e vai declarando: esse lugar pertence ao Senhor, esse lugar eu consagro como um lugar de oração. Paulo, irmãos, aonde ele chegava, ele procurava um lugar para oração. Está lá em Atos. Paulo, quando ele chegava em certos lugares, irmãos, se eu não me engano, no capítulo 16 de Atos, diz que quando ele chega, irmãos, ali em certo lugar, ele começa a procurar um lugar à beira da praia, porque ele julgava ali ter um lugar de oração. Aonde Paulo ia, ele precisava preparar o seu lugar de oração. Então, preparar o seu lugar de oração, seja um quarto, seja na igreja, seja na salinha, seja no escritório. Eu, por muitos anos, quando eu trabalhei em empresas, eu não tinha tempo de orar em casa, não tinha tempo de orar na igreja, porque eu trabalhava o dia inteiro de carteira assinada. E sabe onde era o meu lugar de oração? Era no trabalho, no período da manhã, na área onde eu ficava a manhã inteira, antes do almoço, e ali eu estava trabalhando, mas eu estava em espírito, eu estava orando, escutava adoração, adorando o Senhor, escutava ótimas mensagens, e eu fazia daquele lugar um lugar físico para mim. Por quê? Porque antes da glória de Deus vir, nós precisamos preparar um lugar físico. Então, prepare um lugar físico para a glória de Deus vir sobre você. Consagre o seu lugar de oração, comece a preparar, meu irmão. Prepare, em nome de Jesus, seja no seu quarto, seja na igreja, no monte. Se você gosta de ir para o monte, como eu, prepare um lugar para o Senhor. Amém? Você vai ver que a sua vida espiritual vai mudar, mas você precisa ter aquele lugar como o seu lugar de oração. Amém? Que quando você entra naquele lugar, você sabe o que é que você está fazendo ali. Porque é uma diferença, irmão, de eu apenas orar em qualquer lugar e eu ter meu lugar de oração. Porque quando eu tenho meu lugar de oração, quando eu chego naquele lugar, a minha carne, a minha alma e o meu espírito sabe o que é que eu vim fazer naquele lugar. Sabe que eu fui ali orar. Então prepare esse lugar físico para o Senhor. Amém? Eu notei mais algumas coisas aqui. Olha só. 1.2, aqui na primeira aula, que diz assim, ó: sempre antes de uma reunião de oração, antes de um culto de adoração, entre outras, é muito importante você consagrar um ambiente físico, usando o poder e autoridade para expulsar demônios e palavras de maldição. Lembra do poder e autoridade que nós aprendemos nas últimas aulas? Então você vai usar isso. Quando você chegar nesse lugar de oração que você preparou, você, quando chegar lá, você não já vai direto orar, se prostrar de joelhos ou deitado, não sei como é que você ora. Amém? Não, primeiro você vai de pé mesmo, você vai declarar, ungindo as paredes, declarando: eu declaro agora que toda palavra de maldição lançada contra mim, contra essa casa, contra esse lugar, seja destruída agora. Eu anulo nesse momento, em nome de Jesus, usando autoridade, eu anulo agora, usando a autoridade que o Senhor me deu, toda influência do diabo nesse lugar, toda influência das trevas, toda a opressão. Irmãos, isso não é apenas na oração, tá? Isso é também antes de um culto. Você está no culto, você que é líder de departamento, você que é apenas membro ou que exerce alguma função na sua igreja.
Sabe aqueles dias que o culto é pesado? Então comece a preparar o ambiente antes de você chegar no culto, amém? Comece a preparar o ambiente orando. Eu declaro em nome de Jesus agora, demônios, vocês não têm acesso a esse lugar, demônios, vocês não têm acesso a esta igreja, eu declaro no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, a primeira aula desse terceiro módulo, preparando o ambiente para a manifestação da glória de Deus, o primeiro ambiente é um ambiente físico. Você vai escolher esse ambiente, você vai consagrar o Senhor e orar por Ele, e orar nele. Esse é o primeiro ambiente para a manifestação da glória de Deus. Pegue isso e a sua vida espiritual vai mudar, em nome de Jesus. Amém?